Olá, segundo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de biologia e peço que vocês peguem o livro 2 de Biologia 2. Hoje vamos começar o capítulo 6, Histologia Vegetal. E a gente vai começar falando sobre tecidos meristemáticos e tecidos permanentes. Então, a histologia vegetal é a ciência que estuda o tecido das plantas. A gente já aprendeu a história evolutiva das plantas e todos os grupos das plantas. Aprendemos como que foi evolutivamente a conquista do ambiente terrestre, aprendemos briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. E agora a gente vai aprender como que essas plantas são, sua anatomia e morfologia e como que são seus tecidos. Depois a gente vai passar para raiz, caule, folha, flores e frutos. Então a gente sabe que o avanço evolutivo das plantas se deu por conta da sua união das células em grupos. E esses grupos ocorreram por causa da diferenciação e da especialização das células. Essa diferenciação e especialização das células permitiu então que ocorressem o aparecimento de tecidos, tecidos especializados nas funções das plantas. Existiam tecidos que faziam o transporte de substâncias, tecidos especializados na realização da fotossíntese, na proteção das plantas quanto à dessecação, tecidos responsáveis pela reprodução das plantas, que a gente aprendeu que ocorriam em diversas formas, dependia do grupo, tecidos responsáveis pelo crescimento dessas plantas, a gente vai aprender aqui, tecidos que restringiam a perda de água, tecidos que eram responsáveis pela absorção de água e sais minerais, que a gente sabe que estão lá presentes na raiz, tecidos responsáveis pela sustentação dessa planta, tecidos responsáveis por produzir novas células. Então, todos esses tecidos vão se originar de ter células organizadas e diferenciadas dentro das plantas. E é isso que a gente vai aprender aqui nesse capítulo. A gente pode observar na própria página 14 duas figuras de um tronco que foi cortado e a gente pode observar nesse tronco que não é tudo igual. A gente pode observar claramente que tem aqui uma região de casca que a gente observa que é diferente do interior do tronco, e mesmo no interior do tronco a gente pode observar duas regiões claramente diferentes, né? Uma região aqui mais rígida e externa e uma região mais escura aqui e interna. E aqui a gente tem um corte também de um caule, onde ele está sendo observado no microscópio óptico e ele foi colocado corante, então por isso que a gente pode observar assim. E esse corte transversal, então é da mesma forma, só que um corte bem fininho, onde foi corado, e ele evidencia esses diversos tecidos de acordo com a coloração. Então a gente também pode observar aqui, ó, externamente um tecido diferente, aqui outro e mais interno outro, igual a gente observa aqui, um externo, um intermediário, um no interior. E nessa aula, gente, então, nessas próximas aulas, a gente vai tentar entender um pouco o que é que está acontecendo aqui, tá bom? Então, quando a gente estuda as plantas, estuda a histologia vegetal, a gente vai ter aqui três tipos de tecido, pessoal. Tecidos meristemáticos, tecidos embrionários e tecidos vegetativos adultos, tá bom? Os tecidos meristemáticos também são chamados de meristema. Os tecidos embrionários são chamados de formativos, né, que vão dar origem, forma, e os tecidos vegetativos adultos também são chamados de tecidos permanentes. Então, tanto faz aí como tem os dois nomes, ambos estão corretos, tá? Então, ora às vezes chama de uma forma, ora chama de outra. A gente traz as duas formas para vocês terem contato com os dois. E a gente vai começar falando sobre os meristemas, aqui na página 15. Então, fiquem com o livro de vocês para acompanhar aqui, por favor.
Vai ser nos estágios embrionários iniciais que a planta estabelece o plano básico do corpo adulto dessa planta. Então, ela tem um eixo que ela deve seguir. É o seu padrão que a gente chama de apical basal, do ápice para a base da planta, ou seja, do ápice para a raiz. Então, ela tem o ápice do caule até a sua raiz. E daí ela tem também um padrão que a gente chama o padrão radial em volta desse eixo principal. Depois o crescimento vai ser concêntrico, vai ser em volta desse eixo já estabelecido que vai se distribuir os tecidos, ok? Então a gente vai ter que ver como que ocorre o crescimento dessa planta através do tecido meristemático. E o crescimento sempre vai ocorrer por divisões mitóticas nesse caso. Então, sempre que teve a formação do embrião, daí vai ter a mitose. Uma célula mãe vai se dividir em duas células filhas. Essas células filhas são menores que as células mãe e elas vão crescer. E nesse momento de crescimento, elas também vão sofrer diferenciação. E durante esse processo de diferenciação celular, elas vão sofrer alguns processos que podem levar elas às suas novas funções, à sua especialização. E a gente pode ver aqui na página 15, alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a formação de cromoplastos, que são organelas com pigmentos, tá bom? Então, pigmentos coloridos. Se a gente tem nessa organela o pigmento presente, a clorofila, é chamado de cloroplasto, que vocês estão já acostumados. E aqui a gente tem, então, várias células vegetais com inúmeros cloroplastos no seu interior, que são responsáveis pela fotossíntese, como vocês já sabem. Agora, tem também uma diferenciação que são formados os leucoplastos, que são esses vacúolos também, eles são responsáveis não por acumular clorofila no seu interior e fazer fotossíntese. Eles vão acumular amido, e deles são chamados de amiloplastos. E amido é uma reserva nutritiva para a planta. A gente pode ver aqui, ó, essas reservas de amido, ó, o amiloplasto aqui reservando amido. Então, é uma reserva para a planta. Então, é uma outra forma. Então, olha, uma célula que se diferenciou aqui e os seus vacúolos. Então, são dois tipos celulares diferentes. A sua origem foi a mesma, mas houve um processo de diferenciação aqui, ó. Então, os dois eram meristemas que se diferenciaram. E a gente vai falar um pouco, então, das características das células meristemáticas. Eu fiz aqui para vocês um resuminho, para a gente acompanhar junto. Então, sempre que a gente falar de meristemas, estamos falando de células indiferenciadas que sofreram mitose. Qual é a sua função? Crescimento. Que tipo de crescimento? Crescimento da planta em comprimento ou em espessura. Como são essas células indiferenciadas? Tá aqui na página 17. Olha, a célula indiferenciada, elas têm vacúolos bem pequenos e durante o processo de diferenciação, seus vacúolos vão estar aqui. E a gente acabou de ver dois exemplos aí, tá bom? Então, a gente vai classificar esses meristemas. Por quê? Porque tem um meristema que a sua função é o crescimento em comprimento e um outro tipo de meristema que a sua função é o crescimento em espessura. A gente tem o meristema primário e o meristema secundário. O primário é aquele que é responsável pelo crescimento longitudinal e as suas células são as células embrionárias. Como assim crescimento longitudinal? Ué, é o crescimento em extensão. É o primeiro tipo de crescimento que a gente tem na planta. Logo que o embrião começa a crescer, o primeiro crescimento que a gente tem é longitudinal, ou seja, o caule cresce para cima, a raiz cresce para baixo. É esse crescimento que a gente tem, longitudinal. O caule precisa ir para cima para brotar da terra e a raiz para baixo para aprofundar na terra. Gente,
Então, esse tipo de meristema está localizado no ápice das raízes e nos caules. A gente chama isso, então, de gemas apicais e gemas laterais. A gente pode observar a figura aqui na página 17. Então, quem nunca reparou, agora vai poder reparar. A gente tem aqui no ápice da plantinha um brotinho bem diferentinho e aqui bem protegido tem a gema apical. Aqui a gente tem um zoom com o corte nos mostrando aonde fica o meristema apical protegido pelo primórdio foliar. E aqui embaixo, na raiz, a gente vai aprender no próximo capítulo sobre a raiz. A gente tem o meristema apical protegido aqui pela coifa, que traz essa proteção aqui, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o meristema apical da raiz. Então, aqui vai ocorrer o crescimento em questão de comprimento. Então, é esse crescimento aqui, comprimento, tá bom? Gente, que representantes a gente tem nesse meristema primário das angiospermas? Estão aqui na página 18. A gente tem a protoderme, que é responsável por evitar a perda excessiva de água e permitir as trocas gasosas para respiração e para fotossíntese. A gente tem o procâmbio, que é responsável pelo sistema vascular primário, xilema e floema. O meristema fundamental, que é responsável pela sustentação, o colênquima e o esclerênquima. E também pelo caliptrogênio, que está presente só na raiz e é responsável pela formação contínua da coifa, que é essa que protege o meristema da raiz. Ele precisa proteger, porque ele não pode quebrar, porque durante a vida inteira da planta a raiz precisa crescer para se aprofundar no solo. Aqui a gente tem só um esquema de como que isso está distribuído na planta. Dá para ver que é um esquema, né, gente? A planta não está inteira aqui, tá bom? Então, a gente tem que saber que meristema primário, a gente está falando de crescimento em extensão, tá bom? Então, a gente está falando em extensão, assim, ó, para cima e para baixo. Caule cresce para cima, raiz cresce para baixo. Então, onde está localizado? No ápice do caule, na ponta lá da raiz. Então, no ápice da raiz. Então, são gemas apicais e laterais, e lá onde a gente tem o meristema da raiz, ok? E quando a gente fala de meristema secundário, depois que a planta já teve esse crescimento inicial, ela vai ter um crescimento secundário, ou seja, ela cresce para os lados. Só que a gente não fala que a planta cresce para os lados, né, gente? Como que a gente fala esse tipo de crescimento? A gente fala do crescimento transversal da planta, ou seja, seu crescimento em espessura. É aí que o tronco se alarga da planta. Vamos pensar no crescimento de uma árvore. Primeiro, ela vai crescer para cima e a raiz se aprofunda no solo. E só depois que o seu tronco engrossa, ou seja, que tem o crescimento transversal e crescimento em espessura. Gente, aí as células já são adultas, elas já são diferenciadas. Só que se vai crescer, elas precisam se desdiferenciar. Elas precisam voltar para trás. E daí elas viram tecido meristemático de novo. Então, eram células adultas que se desdiferenciaram para poder se dividir por mitose novamente. E daí, então, tem esse crescimento em espessura. Onde elas estão localizadas? Em raízes e caules de plantas adultas, mas em gimnospermas e angiospermas. Todas as angiospermas? Não. Nas dicotiledôneas, ok? Não em todas, mas na maioria das dicotiledôneas. E quais representantes nós temos? Tem o felogênio e o câmbio. Você fala, nossa, o que é isso? Vamos entender quem que são esses dois. Peguem aqui na página 19 para a gente olhar essa parte de baixo aqui, gente. O felogênio é a parte mais externa do tronco da árvore. Quando a gente pega a árvore, tem aquela casca marrom.
essa é o super, que é o representante do filogênio. Gente, é o parênquima cortical, essa parte de fora, que vai constituir a epiderme. Essa é a parte que cresceu posteriormente para a espessura. E também a gente vai precisar que, como esse tronco está crescendo nessa espessura, também vai precisar de mais vasos condutores. E quem que vai originar esses mais vasos condutores? É o câmbio interfascicular. Ok? Então, quem vai originar mais vasos condutores para que essa planta então cresça em espessura? O câmbio. Gente, pela aula de hoje é isso. A gente vai ver só meristemas por enquanto. Então, quando estamos falando de meristemas, estamos falando de células indiferenciadas que se dividem por mitose. Temos dois tipos de meristemas: meristema primário, meristema secundário. Meristema primário é responsável pelo crescimento longitudinal, meristema secundário, crescimento em espessura da planta, ok? Então, meristema em espessura, as células tiveram que se desdiferenciar, eram células adultas que se desdiferenciaram, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, a gente tira as dúvidas na próxima aula. Até mais!